Então, o último tópico, agora relevante para o nosso estudo de termoquímica, é o tópico conhecido como lei de Hess. Ele é um tópico que normalmente aparece associado à parte de termoquímica, mas nós vamos ver que a lei de Hess ela é aplicável a um número muito grande de outras propriedades. Só que em outros contextos isso talvez não seja tão relevante quanto é para o caso da entalpia, né? Então, a ideia é o seguinte. Imagina que você tem essa reação aqui de carbono com oxigênio, você mistura os dois num recipiente, você faz a ignição dessa reação e produz o CO2. Essa é uma reação bem conhecida, né? Ela é a reação de formação do CO2 e nós conhecemos que o ΔH dessa reação é 393,5 negativo, que é o ΔH de formação do CO2, uma vez que esses dois aqui são elementos, né? Nós acabamos de ver os vídeos de que quando você tem uma reação de formação, formando um mol a partir dos elementos, aquilo ali era o ΔH de formação. A mesma coisa seria aplicada a essa reação aqui, em que eu tenho a formação do CO a partir dos elementos. Agora, esta reação de formação do CO e a queima do CO para CO2, elas têm uma particularidade importante. Eu posso colocar CO, né, comprar uma amostra de monóxido de carbono puro, né, purificado por métodos afins, misturar com oxigênio e queimar. Se eu fizer essa reação, eu posso determinar esta entalpia aqui como 283,3 kJ por mol. Então esse valor aqui é determinado. Agora, se eu misturar carbono e metade da quantidade de oxigênio, metade do que eu tinha aqui em cima eu colocar aqui embaixo, e eu tentar fazer essa reação para a produção de CO, né, eu não consigo determinar o ΔH de formação do CO dessa maneira. Por que não? Porque quando eu faço uma reação entre esses dois aqui, por mais que a estequiometria esteja adequada para a formação do CO, eu não posso garantir que os átomos eles vão formar algumas moléculas de CO e vão esperar para ver se vai ter oxigênio suficiente para formar CO2 ou não. Os átomos vão reagir. Se eu colocar carbono e uma certa quantidade de oxigênio e der a ignição, alguns átomos vão se combinar e formar CO. Essas moléculas de CO, perto de algumas outras moléculas de oxigênio, elas vão colidir, elas vão reagir e elas vão formar CO2, com certeza. Então, se não tem oxigênio para formar CO2 com todos os átomos de carbono, então isso significa que vai formar um pouco de CO, um pouco de CO2 e vai sobrar um pouco de carbono que ficou sem oxigênio para reagir, né? Então, quer dizer, eu vou ter uma reação que não vai ter um produto único, vai ter uma mistura de produtos aqui, e o ΔH que eu medi, mesmo que eu meça ele com precisão, cada vez que eu fizer o experimento pode dar um valor diferente, né? Não necessariamente vai dar o mesmo valor, e eu não tenho como dizer que o ΔH que foi medido corresponde à formação do CO, porque se cada vez que a reação for diferente, eu estou formando quantidades diferentes de CO2, de CO, está sobrando uma quantidade diferente de carbono. Então, esse valor aqui, mesmo que eu possa medir, ele não representa o valor do ΔH de formação. Mesmo assim, existem maneiras através das quais nós podemos determinar o ΔH de formação dessa molécula aqui, utilizando um conceito que é a base da lei de Hess. Ou seja, a lei de Hess, ela percebe que a entalpia ela é uma função de estado. Função de estado. O que significa isso? É a mesma coisa que pressão, volume, número de mol, temperatura, tem várias outras funções de estado. Ou seja, são propriedades do sistema que não dependem de como o sistema chegou até aquele valor. Depende apenas do estado de onde ele veio e para o estado de onde ele foi. Em outras palavras, a gente pode fazer analogia, né? De novo, eu já expliquei isso lá no vídeo de gases. Quem quiser voltar lá para o primeiro vídeo da parte de gases, eu falo sobre funções de estado. Eu vou só dar uma recapitulada. Imagina que eu tenho que sair daqui de Ponta Grossa e ir para Curitiba. Tudo bem? A distância daqui de Ponta Grossa até Curitiba, ela não depende do caminho que eu adoto para ir até Curitiba. Se eu quiser sair de Ponta Grossa e ir direto, tudo bem, eu vou ter uma certa distância. Se eu quiser sair de Ponta Grossa e ir até Joinville e depois voltar para Curitiba, a distância de Ponta Grossa até Curitiba continuou a mesma, mesmo que eu percorri uma distância maior. Então a distância dos estados Ponta Grossa e Curitiba não depende do caminho que eu uso para percorrer esses estados. A mesma coisa acontece com a entalpia. A diferença de entalpia entre dois estados não depende de como eu chego nesses estados. Depende apenas de onde eu vim para onde eu fui. Então vamos perceber o seguinte, pensem aqui no caso da entalpia, que faz o carbono virar CO2. Se eu fizer esse processo de uma vez só, numa reação só, é essa reação de cima aqui.
Tudo bem? Eu estou saindo do carbono e eu estou chegando no CO2 e isso corresponde a uma variação de entalpia de 393,5. Agora, se eu sair do carbono, eu for até a metade do caminho, vamos colocar entre aspas, ou seja, oxidar só a metade da oxidação, né? Chegar no CO. E do CO eu ir para o CO2, a variação na entalpia combinada dessas duas etapas aqui tem que ser igual à etapa de cima. Então percebam, eu conheço a variação dessa primeira etapa aqui, 283,4. Ou seja, só existe um valor possível para variação da entalpia dessa segunda etapa aqui. E esse valor aqui é quanto? Se eu diminuir desse daqui, 93 menos 83 vai dar 10, 110,1. Então aqui, esse valor de entalpia aqui, ele vai ser menos 110,1 kJ por mol. Ou seja, mesmo que eu tenha uma reação química que eu não possa fazer em laboratório e que eu não possa medir em laboratório, a lei de Hess permite que eu use outras reações para determinar o ΔH dela com a mesma precisão que eu teria se fosse feita uma medida experimental. Ou seja, eu poderia fazer, digamos que eu tivesse, né, um poder magnífico, né, endeusado, que permitisse eu controlar essa reação aqui a nível molecular. Cada molécula do CO vai esperar a sua vez para ver se vai ter oxigênio. Ah, não tem? Beleza. A reação formou apenas monóxido de carbono. Se eu tivesse esse poder, eu teria exatamente essa medida aqui para o ΔH da reação. Ou seja, a lei de Hess permite que a gente acesse o valor do ΔH virtualmente de qualquer reação que a gente quiser. Porque qualquer reação que eu possa imaginar, ou que vocês possam imaginar, ela pode ser dividida em etapas que envolvem outras reações. Entendeu? Que essas sim eu tenho os valores mensuráveis, ou que eu tenho os valores numa tabela, alguma coisa assim. Mesmo que essa reação não possa ser feita em laboratório, mesmo que algumas das etapas também não possam. Então eu posso quebrar essa reação em várias etapas, eu determino o ΔH de cada uma dessas etapas e somando adequadamente as etapas, eu consigo o ΔH da minha reação global. Nós vamos ver um exemplo disso agora, em que a gente manipula equações químicas com ΔHs conhecidos para chegar no ΔH de uma reação desconhecida, utilizando a lei de Hess.